nos envolva com a tua bondade, com a tua misericórdia. Neste momento em que a tua palavra será ministrada, Senhor, abençoa o teu filho, abençoa o teu servo que irá ministrar, usa-o com poder e autoridade. Fala nesta hora conosco, Jesus. Fala ainda mais, porque o Senhor já tem nos tocado, nos tratado, falado aos nossos corações. O Senhor já tem revelado a tua bondade. Agora, Senhor, revela o teu querer para nós nesta noite, naquilo que nós precisamos ser edificados, naquilo que nós precisamos ser tocados pela tua palavra. Usa teu filho, usa teu servo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, podem assentar, pastor Esmeraldo está com a oportunidade. Amados irmãos, sem perca de tempo, o tempo é precioso. Ontem nós tivemos na compensa, como já falei, chegamos em casa, nós fomos remoer tudo o que aconteceu ali. Foi dormir, era mais de meia-noite, 1h da madrugada, e quando acordamos hoje, um pouquinho mais tarde, voltamos a comentar e falar com outras pessoas sobre o que aconteceu, e realmente nós podemos entender que o mover de Deus, o poder de Deus naquele lugar, foi manifesto de uma forma sobrenatural. E eu, pastores, estou tão convicto de que não será diferente aqui nesta noite. Quantos creem, diga amém. Eu sei que nós, todos nós, encontramos muita dificuldade para chegar na casa de Deus. Existem tantas dificuldades, problemas que surgem, mas se você conseguiu chegar aqui, se você veio, se você deu um jeito e chegou, é porque nesta noite Deus tem uma bênção para você aqui neste lugar. E nós já começamos este culto na adoração, no louvor. Já oramos por algumas pessoas que se manifestaram aqui. Eu acredito que Deus já tocou em algumas pessoas. E agora nós vamos fazer o uso aqui da palavra para completar este culto e sairmos daqui abençoados. Amém, meus irmãos? Muito bem, então, abra sua Bíblia aí, todos os irmãos, que está com a sua Bíblia em mão, abra aí comigo no mesmo texto que nós lemos, que é para poder então nós voltarmos aqui, no livro de Lucas, né, Evangelho de Lucas, e eu quero dar um tema, nesta noite da minha palavra, que será o poder da pregação. Amém? Diga comigo, o poder da pregação. Amém. Então, começa por aqui. Preste atenção que eu vou falar aqui, que é muito interessante. Eu vou contar aqui uma história, eu vou falar um pouquinho da biografia, da história deste homem, que me chamou a atenção. Eu venho lendo sobre ele há alguns dias, meditando sobre a história, sobre a vida, sobre a família, sobre o modo de vida, sobre o que falavam dele, sobre o ministério dele, e depois de fazer um apanhado de tudo isto, eu queria dar alguma ênfase para tudo que eu li, e descobri nele uma coisa sensacional, que ele tinha um poder na palavra. E quando eu falo o poder da palavra, eu estou estimulando a mim e a todos nós, que a gente não pode falar de qualquer maneira. Se nós não pudermos convencer na nossa força humana, não vai.
Mas se você pode convencer as pessoas pelo poder do Espírito Santo, aí as coisas se completam. Então, eu quero neste momento falar um pouco da história deste homem que me chamou a atenção, e aí eu quero mostrar para vocês o poder da palavra dele, o poder da pregação dele. Este é o assunto central que eu quero trazer para nós aqui nesta noite. Irmãos, eu me preocupo muito com a palavra. Eu não tenho o dom de cantar. Já viram eu cantando? Quem já viu eu cantando aqui na tribuna? Quem já viu? Quem já viu? Levante a mão. Domingo passado eu estava aqui. Cantei 2 hinos, já cantei outras vezes, né? Quando não aparece nenhum que canta aqui, aí eu entro em ação, mas não é o meu dom. Mas não tem ninguém, tem que ter alguém para representá-lo aqui diante das câmeras, aí eu entro aqui e canto. Mas eu já percebi que eu sou auxiliado por alguns cantores que ficam por aqui me ajudando, isso é muito bom. E eu peço misericórdia deles, que não me deixem só, quando eu estiver cantando aqui neste microfone. Mas o que me chama a atenção aqui do texto, sim, mas quando se trata da palavra, da pregação, aí eu me preocupo. Aí bate-me um peso de responsabilidade. Estão me entendendo? Aí bate em mim um desejo de orar, um desejo de ler a Bíblia, um desejo de chegar na tribuna e dizer: Senhor, eu simplesmente sou um vaso de barro, mas quem está dentro de mim é o Teu Espírito Santo. Então usa este vaso de barro diante do Teu povo, da Tua igreja, aonde quer que o Senhor me enviar. Esta é a minha preocupação. E analisando o texto que li, eu descobri que em João Batista tinha uma coisa muito boa, que era o poder da pregação. Mas isto tem preço, tudo tem um preço a pagar. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Olha para cá, irmão. Vamos começar aqui falando sobre ele. Eu vou mostrar para vocês quem falou dele no Antigo Testamento. E eu vou mostrar para vocês quem falou dele no Novo Testamento. Mas a primeira missão, a primeira aparição dele no Antigo Testamento, quem falou dele foi o profeta Isaías. No capítulo 40 e o verso 3, o profeta Isaías relata ali e dá um título para ele. Sabe qual era o título? Voz que clama no deserto. Olha só, olha que coisa linda. João Batista, usado pelo Espírito Santo, dá um título e diz: ele é uma voz que clama no deserto. É um dos profetas que faz referência à pessoa de João Batista. E depois nós vamos ver um outro profeta menor, que também fez menção do nome dele, e ele já dá um outro título para ele. Este é Malaquias, no capítulo 3. O Espírito do Senhor usa o profeta Malaquias, e Malaquias diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Olha esse título. Eis que eu envio o meu anjo. O profeta Isaías disse que ele era uma voz. O profeta Malaquias disse que ele é um anjo. E depois nós vamos ver Jesus
dando testemunho de João Batista. Mas aí, antes eu quero contar aqui um pouquinho rapidamente da história dele. Olha só, mas antes, muito antes de Isaías e de Malaquias, isso estava dentro do coração de Deus, estava no plano da história do ser humano, já estava escrito isso, só tinha que se cumprir a seu tempo. Malaquias estava na terra, profeta, homem que nasceu, que veio de entre os povos da terra. Isaías do mesmo jeito, mas chegou um pastor, que veio do céu, que veio do alto. Como era o nome dele? Quando ele se apresentou diante do sacerdote, ele disse assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Esta missão aqui era do céu. Ele veio porque a palavra profética tinha que se cumprir. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, conta a história, né? Que neste tempo seu pai fazia parte de uma turma de sacerdotes, ele estava ali, e naqueles dias era o seu turno de trabalho, e ele estava lá, e quando ele entrou no templo, para oferecer os sacrifícios, quando ele estava dentro do altar, ele foi surpreendido com um personagem que chegou, e lá, nesse lugar, não entrava ninguém, a não ser o sacerdote, ninguém. E quando ele olhou, se deparou com um personagem chamado Gabriel. Ele olhou, e Gabriel disse: eu sou Gabriel, e ele veio trazer uma notícia boa. Vamos ler o texto? Olha só. Mas o anjo, verso 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Não tinha nada de João Batista aqui. O seu nome será João. E por que a gente fala João Batista? Por que a gente já acrescentamos esse nome para ele? Porque as pessoas da época acrescentaram. Porque ele batizava, fazia parte do seu ofício. E por conta disso as pessoas, então vamos chamar para ele de João Batista. Ei, aí isso me traz uma reflexão. Cuide bem do seu ofício. Porque se nós não cuidarmos do nosso ofício, pastor, lá vai uma para todos nós. Eu sou um pastor, mas se alguém diz: olha ali o pastor, mas compra e não paga, vai me dar um sobrenome. Olha o pastor, atrapalhar. Ei, eu estou falando isso com certeza. Eu trabalho ainda, né, mas trabalhava um tempo aqui na estrada, pastor. E quando eu passava lá, eu vi eu parei numa banca, vou contar aqui rapidamente para ilustrar o meu assunto aqui. Parei numa banca e vi um senhor muito legal, me tratou muito bem, parei o meu caminhão e parei para comprar uns tucumãs. E ele me tratou bem, aí conversou muito, aí contou a história dele, eu fiquei tão assim, chocado com o testemunho dele. Ele me disse logo que queimou a geladeira, queimou tudo, não tinha como guardar os alimentos e tal. Aí aquilo me sensibilizou e eu acabei dando uma geladeira para ele de presente. Passado alguns dias, pastor, eu soube a notícia. Sabe, aí me disseram mesmo, isso é verídico. Sabe esse homem aí? Ele fundou uma igrejinha bem ali, olha só, lá no quilômetro 150, fundou uma igrejinha, só que ele era muito atrapalhado, ele se envolveu, usava o nome da igreja para extorquir, dizia que era pastor e tirava proveito das pessoas,
enganava aqui, enganava ali, o homem ficou mal visto. Moral da história, que queriam matá-lo e ele teve que sair. Mas tinha um título de pastor. Por quê? Porque aquilo era a sua atitude, o que ele associou com o nome que ele tinha, então é o pastor tal. João Batista também fazia isto, associaram o nome de Batista porque ele batizava. Ei! Desculpe, pastor. Como é que nós estamos diante de Deus, pastor? Nós precisamos ter essa reflexão, pastor. Eu grito assim que é para despertar mesmo o porteiro que está me olhando, o irmão que está meio cochilando aí. Nós temos que ter essa qualidade, nós temos que mostrar o que nós somos aqui. Porque senão lá fora vão dizer, esse é o João, mas ele também é o Batista, porque ele também batiza, porque ele também faz a obra de Deus, e o povo se alegra com o seu trabalho. Tá, João Batista, a Bíblia diz que ele foi escolhido de uma família humilde. Agora, olha a sua família. Olha, a sua família me chamou muito a atenção aqui. A mulher dele era das filhas de Arão, ele era sacerdote, e o verso 6 diz que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Qualidade de família boa. Será que a nossa família está sendo vista assim pela sociedade? Ou não? Vamos ser sinceros. Eram ambos justos. Qualidade boa diante de Deus. Para Deus, ele refletiu com justiça. Para os homens, eles eram irrepreensíveis. Olhavam, não tinham o que falar mal deles. Aí o Espírito de Deus, né, que sabe todas as coisas, o Senhor disse, vai lá naquela família, vai lá, é lá. E ele desceu, aí veio exatamente nesta família, para trazer uma alegre nova. E aí, o texto diz que ele estava no seu sacerdócio, e o anjo falou tudo que vocês já leram aqui, e ele ficou... Qual foi a atitude dele? Me diga. Não acreditou. Esse é o mal. Quantas vezes, irmãos, Deus tem falado e a gente passa batido por não acreditar nas palavras de Deus. Ei, nem sempre vai vir um Gabriel diante de ti. Nem sempre vai vir um anjo, meu irmão, diante de você. Deus pode usar uma criança, e esta criança está trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, e esta palavra se você tiver o seu entendimento, você vai dizer, é Deus falando comigo. Aleluia. Aí eu estou associando alguns testemunhos aqui para eles vão entender, eu vou já encerrar. Eu estava desempregado, passando uma dificuldade. Eu vim de Santarém, estava desempregado, e aí eu fiquei por aqui, meio que perdido, estava 20 anos longe de Manaus, então estava meio que perdido, sem saber para onde ir. E aí o meu irmão, que trabalha numa empresa no distrito, conseguiu um trabalho na Samsung, na fábrica, para fazer um trabalho lá, e ele tem empresa, então ele me levou, disse, bora lá, mano, fazer esse trabalho, eu fui. E quando eu cheguei lá naquela empresa, puxa, que bênção, né? Estou trabalhando, eu acho que aqui eu vou tomar rumo. Um dia eu estava naquela luta, naquela peleja, a minha esposa ficou para trás, minha filha, meu filho que está ali, aquele grandão lá é meu filho, quem não sabe. Tamanho do pastor Jean. Aí o que aconteceu? Eu naquela luta, pastor.
Eu estou falando isso para edificar a nossa fé. Eu estou vendo que a igreja está muito ligada em mim, é isso que eu gosto. Aí me chamaram, olha, vai ter uma oração bem aqui na casa do irmão, tu não quer ir lá? Eu disse, eu meio desanimado por conta do trabalho, vamos lá, eu fui. Quando cheguei lá, tinha um jovem, aí reuniu poucas pessoas, tinha um jovem que chegou lá, de uma igreja, Deus é Amor. Sabe aquele jovem assim, de Deus é Amor, meio andarilho, que vai para cá, vai para ali, sobe monte, baixa monte, desce, sobe, era um desses. Aí eu olhei para ele, aquele jovem meio assim, meio desengonçado e tal, eu digo, vou ficar por aqui olhando. Encostei lá e fiquei orando. Irmãos, não teve outra. Olha quando Deus, eu estou dizendo que Deus usa as pessoas, muita gente quer que venha logo um Gabriel, né? Aí o rapazinho foi, começamos a oração, o rapazinho veio para mim, veio chegando, chegou perto de mim aí. Assim diz o Senhor para ti. Ele disse assim, eu vou te abençoar com uma porta. Uma porta grande. Tu não vai a ela, ela virá a ti. Aí eu fiquei encucado com isso, porque qual era o discernimento disso? Tu não irás a ela, ela virá a ti. Mas me abençoou e falou outras palavras de bênção e tudo, e aí eu fiquei ali, só que eu recebi aquilo com muita fé, eu comecei a chorar, me alegrei, puxa, como é que vai ser isso? Aí tá, aí eu fui para a Samsung na semana seguinte, aí eu olhei, aí eu já fui tomando posse da Samsung logo, digo, é aqui, porta grande, maior do que essa não tem. E eu comecei a trabalhar e tudo por ali, animado, tal, já tomando posse, digo, onde é que eu vou entrar, qual é o carro que eu vou encontrar aqui, tal, já comecei, só que era terceirizado. Então, já pensei, vou ficar por aqui por dentro, cavar uma brecha aqui dentro e vou ficar por aqui. O senhor já falou? E quando eu estava realmente lá dentro da Samsung, pintando lá umas tampas de televisão, aquela costa da televisão, tinha que botar o nome, eu estava pintando lá. Aí o telefone tocou. Entendi, oi, você é seu Esmeraldo? Sou eu mesmo. Então, seu Esmeraldo, é o seguinte, é que nós estamos fazendo uma seleção aqui, e nós vimos o seu nome aqui, e gostaria de saber se o senhor pode vir aqui amanhã, 9 horas, para fazer essa seleção aqui. Posso? Aí eu fiquei alegre, puxa, mas como? Que negócio é esse? Quem mandou? Como é que aconteceu? Aí eu lembrei da palavra profética. É ela que vai vir a ti, não é tu que vai atrás não. Aí eu fui, cheguei lá, me deram um papel lá para fazer comecei a anotar, a moça olhou para mim e viu lá, eu botei que eu sempre trabalhei em loja, sempre gostei de loja. A moça olhou para mim e eu tinha botado vendedor, que eu sempre trabalhei com venda. Vendi algumas câmeras fotográficas para o meu saudoso pastor Eliude. Ele chegava comigo na minha loja lá, que era Importadora Oliveira, e escolhia as câmeras, e eu vendia para ele. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, de Importadora Oliveira aqui. Aí, eu botei vendedor, aí ela olhou e disse assim, olha, nessa função você não vai ficar, porque vendedor aqui é selecionado aqui dentro mesmo, aqui a gente faz uma reciclagem, pega os melhores e tal, e encaixa para vendedor, você não passa, mas é o seguinte, tem uma função de motorista. Não, ela disse, o que você pode fazer? O que você faz? Eu digo, eu sou motorista. Então coloque aí, que essa você fica. Ela me garantiu, essa você vai ficar. Aí eu mudei rapidamente para motorista. Aí um dia depois me chamaram lá fazer o teste. Quando eu cheguei já tinha 5 motoristas. E eu lá no meio. Aí quando de repente, faz o teste. Me pergunte quem ficou. Me pergunte. Só eu. Só. Sabe por quê que eu fiquei? Porque eu acreditei na palavra de um profeta. Porque a palavra de Deus se cumpriu. Ei, quantas vezes Deus está falando e a gente fica, mas eu não tive nenhum sonho, nenhuma visão. Deus está falando. Deus está falando aqui conosco na palavra. Deus está falando com a gente aqui. E eu estou sendo bem calmo hoje, bem tranquilo. Ontem eu estava mais agitado, né, pastor?
Ontem eu estava agitado, hoje eu estou mais tranquilo. Mas é para vocês entenderem o que eu quero transmitir para vocês através da palavra. Família humilde, justa e irrepreensível, temente a Deus. É aí que está a diferença. Se essas qualidades estiver na nossa vida, meu irmão, pode ter certeza que a qualquer momento, a qualquer hora, vai chegar uma notícia agradável, surpreendente, e você vai dizer: meu Deus, eu não acredito. Pois é, porque você tem qualidades boas diante de Deus. O garoto, aí o anjo disse para ele assim: olha, o nome dele é João, e porque você não acreditou nas minhas palavras, você não vai falar, vai ficar mudo, até o dia que a minha palavra se cumpra em você. E ele ficou mudo mesmo. Quando chegou o dia e a hora certa de o menino nascer, aí a sua língua despregou e ele começou a falar. Mas tem uma coisa que me deixou muito feliz ao ler aqui, que oh Jesus, que coisa boa. O anjo Gabriel, primeiramente, trouxe a informação de João para Zacarias, e ele disse assim, olha o que ele falou: mas o anjo lhe disse, Zacarias, verso 14, e terás prazer e grande alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Aqui está a diferença, meu irmão, minha irmã. Aqui está a diferença, é aqui que está o sucesso de um homem e de uma mulher. E aí eu li que vários profetas foram chamados desde o ventre. Foram chamados. Vários profetas foram chamados desde o ventre. Já nasceu, já estava escrito no livro dele: você é profeta, você foi chamado, você... Vários. Mas esse daqui foi diferente. O anjo disse: ele já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Os discípulos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, teve um encontro com eles ainda. E em um desses encontros, Jesus soprou e disse assim: recebei o Espírito Santo. O dia de Pentecostes ali foi um revestimento de poder, eles já tinham recebido. Esse aqui era diferente. No ventre, ele já era cheio, ele já fazia a diferença. E aí ele cresceu e foi morar no deserto. Ainda adolescente com a sua mãe, mas quando inteirou uma idade de uns 16, 17 anos, ele se mudou para o deserto e foi morar uma vida diferente de todas as pessoas. A sua alimentação era diferente, a sua roupa era diferente, o seu lugar de habitação era diferente, tudo era diferente, e ele ficou lá, e diz o texto, até o dia que ele tinha que se mostrar a Israel. E quando ele apareceu, ele já veio para cumprir a missão que lhe foi dada. Ele chegou batizando. Ele batizava em Salim, em Inom, na beira do Jordão. Ele batizava e ele estava fazendo o quê? Estava preparando um povo para se encontrar com Jesus. Ele era o precursor. Ele é aquele que veio na frente. Mas aí, ele tinha uma missão muito forte. Ele veio para abrir o caminho. Escute o que eu vou falar aqui para você. O que João Batista representa? Só isso? Não. João Batista não representa só um pregador. Olhe para cá.
Que mais João Batista representa na Bíblia? João Batista representa o homem que fechou a cortina do Antigo Testamento. Aqui encerra o Antigo Testamento e abre as portas para uma nova etapa da história, chamado Novo Testamento. João Batista é um marco da história. E Jesus falou exatamente disto. Está escrito aqui na palavra de Deus, Jesus falando acerca de João, Mateus, capítulo 11. Olha o que disse Jesus acerca dele. Olha só. E o verso de número 8. João, ele, num dos seus batismos, batizando à beira do rio, ele falava de Jesus. Ele falava, e de repente, no meio daquela multidão que vinha, que todo mundo gostava e vinha, e a Bíblia diz que vinha, era multidões. João tinha cerca de 200 discípulos, seguidores dele. Multidões vinham que ouviam, eram tocados pelo poder da palavra, da pregação, e vinham ao batismo do arrependimento. E João foi preso. Os seus últimos dias, colocaram ele na prisão, e lá no cárcere ele ficou. Mas diz a palavra de Deus que dois dos seus discípulos vieram com João e a visitar João, e ele disse: vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo ou se havia de vir outro. João estava muito atormentado, com certeza machucado, preso, o seu psicológico, a sua mente, o seu corpo físico abatido. Então, de repente, pode ter dado alguma situação que a gente olha como uma contradição, mas não é. E ele disse: vá lá e pergunte para ele lá. Aí Jesus começa a falar para os dois discípulos: vai lá, volta lá e diga para ele: os surdos vê, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o evangelho. Aí Jesus começa a falar de João, e olha o que diz o verso 8. Sim, que foste ver? Verso 7. E partindo eles, quando eles voltaram, os dois discípulos, partindo eles, começou Jesus a dizer as tubas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele disse: sim. Sim, era uma cana mesmo. Sim. Sim vos digo, eu, e muito, verso 9. Verso 8. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olhe para cá, irmão. Existia homem maior do que ele na terra, nascido de mulher? Não. Não apareceu nenhum, disse Jesus, nascido de mulher maior do que João Batista. Aí ele disse: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. João Batista encerra os profetas, encerra a lei, e dali para frente
entra-se numa outra situação. Quer ser salvo? Quer ser salvo? Te esforça. Para entrar do céu, ele disse aqui, tem que ser por violência. E violência neste reino aqui é como se fosse uma disputa. Ou seja, está escrito em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou você luta e ganha, ou alguém ganha de você e você perde. Então é isto que João Batista estava querendo dizer. É por força, é por violência, para entrar no reino de Deus. Mas eu vou chegar agora para encerrar na mensagem. E a mensagem dele? Ele pregou para, pelo menos o texto mostra aqui, 3 tipos de pessoas que estavam na sua ministração. 3. Um era a multidão. A multidão, muita gente vinha. Os outros eram os publicanos. Era um outro grupo selecionado de cobradores de impostos, pessoas que trabalhavam ali nas cobranças. E o outro eram os soldados, os policiais da época. Estavam tudo lá. Ei, irmãos, é aqui que eu quero chegar. Quantas vezes nós nos intimidamos diante das pessoas e não sabemos que nós temos o maior respaldo, o maior poder, a maior autoridade. Nós temos a palavra, e o profeta Jeremias disse que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E nós não fazemos uso disto. Você encontra um doutor na sua frente e você treme. Você encontra uma autoridade, você treme. Você encontra um deputado federal, você encontra um senador, você treme. Ei, que tipo de crente somos nós? Sabe o que está faltando em nós? Poder na palavra. Eu tinha um cunhado, meu pastor, chamado irmão Akel. Morreu, já faleceu. Estava aquele senador mercadante, sabe? Acho que o senhor sabe quem é. Eduardo Braga, e mais um outro acompanhavam ele, estavam no aeroporto, e meu cunhado chegou na hora. Na hora, e chegou essa cúpula que veio lá de Brasília, junto com Eduardo Braga, no aeroporto. Aí o meu cunhado estava lá junto com outros, alguém perguntou para ele, disse assim: irmão Akel, é Antônio Mercadante? Aloysio Mercadante, ao lado do Eduardo Braga. Alguém chegou com ele e disse assim: irmão Akel, tu tem coragem de falar aí com Aloysio Mercadante? O irmão Akel disse, olhou para essa pessoa que estava fazendo a pergunta e disse: meu irmão, eu falo com Deus, meu irmão, e quem é maior do que Ele? Perfeito. Nós falamos com Deus. Nós temos a força do Espírito Santo. Nós temos autoridade. Então nós não devemos temer. João Batista não temia. Diante da multidão, diante dos publicanos e diante dos soldados. Isso é pouco? Diante do tetrarca Herodes, o governador da Judeia, a autoridade máxima naquela região, ele chegou para Herodes e disse assim: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes ficou pasmo: que negócio é esse? Quem é aqui? Quem é ele? Para me dar ordem. Quem é este homem que tem esta autoridade para falar para mim? Aí ele deu uma ordem: prenda ele, coloque ele no cárcere, deixa ele lá.
e colocou João, a voz, o anjo, o profeta, na prisão. E ali João ficou até o dia da sua morte. Sabe, meus irmãos? E houve uma festa. Herodes, querendo alegrar aquela mulher, disse para ela: você dança aqui e você vai ter tudo o que você quiser. Metade do reino lhe dou. A menina que ia dançar, a filha desta mulher, disse: vai lá, diga para ele, não quero nada disso, eu quero a cabeça de João Batista. Olhe para cá, que eu vou lhe falar uma coisa aqui agora. Você pensa que é fácil pregar o evangelho? Você pensa que é fácil dizer a verdade? Você pensa que é fácil carregar sobre você uma responsabilidade tão grande? Colocando a sua vida em risco? Não é fácil. O João Batista fez isto. Só que Jesus deu uma palavra para os seus discípulos e para nós. Escute baixinho que eu vou falar. Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Oh, glória a Deus. João Batista, que foi um grande pregador, que foi um grande batizador, que foi o maior homem, nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que ele. João Batista, que fechou a boca dos profetas, fechou a tábua da lei. João Batista, que no seu batismo, no meio da multidão, ele olhou um homem diferente, ele olhou aquele homem e se aproximou, e quando o homem chegou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este homem, um dia deu a sua vida por falar a verdade. E aí, no final dos seus dias lá na prisão, a festa estava rolando no palácio, alguém disse: traga a cabeça dele para mim aqui num prato. E Herodes mandou degolar João na prisão. Alguém foi lá, carcereiro, cortou a cabeça de João, trouxe num prato, e na hora da festa, ele entregou aqui e disse: está aqui o troféu, está aqui o seu pedido, está aqui aquilo que eu lhe prometi. E foi-se embora João Batista, e a voz cessou no deserto. Olhe para cá, que agora essa aqui é comigo e contigo. Olhe para cá, que essa é para nós. Lembra que eu falei ainda agora, que eu tenho muita preocupação em pregar? Lembra disso que eu falei no começo? Sabe, irmão Tiago, é porque eu não vi João cantar. Pode ter cantado algum hino, Jesus cantou um hino depois da ceia, eu não vi. Mas eu vi esses homens envolvidos com a palavra. Eu vi esses homens envolvidos na pregação. Eu vi esses homens preocupados em fazer o que Jesus fazia. Olha que Jesus disse: volta, vai lá, diz para João Batista
que os cegos vê, os coxos andam, os paralíticos andam, e aos pobres é pregado o Evangelho. João perdeu a cabeça porque pregava, porque batia de frente com as autoridades. Cessou uma voz. Sabe onde essa voz veio brotar agora? Ei, aqui eu preciso de força no peito para falar. Sabe aonde essa voz veio aparecer? Depois de quase 2000 anos de história? Na minha vida, pastor. Na sua vida, pastor. Na sua vida, meu pastor. Na sua vida, meu pastor. Está em nós agora a responsabilidade. E eu lhe admiro bastante, porque eu vejo que o senhor é um homem que se dedica, que estuda, que se prepara e traz palavras muito bem esclarecidas para a igreja. Está em nós. Eu não posso chegar aqui nesta tribuna e querer ludibriar e querer mostrar para vocês. É o seguinte, hoje a pregação aqui, eu olho daqui, eu estou vendo aqui que tem pessoas ricas, pessoas diferentes, eu vou mudar o rumo aqui. Eu duvido isso acontecer comigo, e não pode acontecer com nenhum de nós. Nós temos que transmitir aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Eu não posso medir as pessoas pelo grau, pelo nível, pela postura, pela posição social. João Batista não media isto. Ele tinha um tiro certo, só. E quem recebesse essa palavra era abençoado. Mas aí, a voz cessou. A voz agora está entre nós aqui. É você que é a voz. É você que fala. É você que diz. É você que declara. A autoridade está com você. Ah, pastor, mas não tenho capacidade. O Espírito Santo vai dar. Não tenho sabedoria. O Espírito Santo vai dar. É Ele que vai fazer a obra. Você só se dispõe. O poder vem do alto. E você será o instrumento de Deus da terra. A nossa geração tem que entender que agora é a nossa vez. Mas não podemos ser de qualquer forma. Não pode. É maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Já carrega uma maldição sobre si. Precisamos estar pronto, porque o Espírito Santo está entre nós e nós somos privilegiados por isso. É por isso que Jesus disse: não tem ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque nós temos o privilégio de dar sequência à sua voz, e como menor, um dia apareceremos lá com tantos e tantos galardão. Agora eu vou encerrar dizendo o seguinte: João Batista, antes de morrer, ele falou uma palavra, e creio que é uma palavra profética. Alguém disse: tu és o Cristo? Fizeram uma pergunta para ele. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, e verso 29. Alguém fez uma pergunta para ele: quem você é? Tu é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo, não. Não sou o Cristo. Eu sou enviado dele. Eu não tenho nem poder, não tenho como desatar as sandálias, o laço das suas alparcas, nada, não tenho nem, eu nem tenho essa autoridade. Ele é maior do que eu. É Ele que vai na frente. Importa que Ele apareça e que eu diminua. Mas olha a palavra aqui, escute essa. Verso 29. Quem tem a noiva é o noivo. Olha para mim. Essa aqui é forte. Quem tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que lhe assiste e lhe ouve
se alegra. Vamos cantar assim? Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Tiraram a cabeça de João Batista ali. Mataram ele ali. Sabe onde ele está? Diga para mim. Ele está assistindo tudo. Ele diz: quem tem a noiva é o noivo. Quem é a noiva é você. Você aqui. Olha, que coisa linda. Você, eu, pastores que estão aqui, nós somos a noiva. Ele disse: quem tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, João Batista, que ouve, que lhe assiste, se alegra. Tiraram a cabeça dele. Mas naquele dia, nós vamos estar junto com ele. Estará lá, João Batista, de cabeça e tudo, juntamente com a igreja, dando honra ao noivo, que vai receber a sua noiva. João Batista era uma voz, era um anjo, era um profeta. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, meus irmãos: a nossa palavra tem que ter poder. A nossa palavra tem que ter autoridade. Tem que ser que nem de Elias. A mulher disse: vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Não podemos temer, temos que ter autoridade para falar em qualquer lugar, porque o Espírito Santo é conosco, a palavra de Deus está em nós, e nós já vencemos o maligno. Dê uma salva de palmas ao Senhor, que Deus abençoe. Sou forasteiro de uma terra bem distante, onde a esperança e a fé não necessitam mais viver. É lá que os erros são lembranças do passado e a vida brota sobre as águas.